Tranquilo, então. É só porque eu não atualizei essa semana o link do penal, porque acabei indo viajar e acabou ficando. Mas aí o Márcio já fez o serviço ali. Tranquilo? Boa noite, Como é professor. que tá a Estamos sim. internet? Deu uma melhoradinha? Como é que tá? Então, eu medi agora há pouco, ela tá dando o máximo aqui, porque eu tô no cabo, né? Mas já tô vendo que o... Vamos ver como é que vai ser. Ela tá batendo. Tá tudo ok. Acho que não vai travar, não. Professor, convenhamos que sexta terá reposição. Mas a gente vê que precisa fazer mais. Isso. Que horas que a gente pode começar na sexta? 6h40? Mesmo horário. Obrigada. Tá. Então, sexta às 6h40 nós teremos aula. Eu vou mandar o link para vocês aí, tá? Tá bom. Como é que tá aí? Estão ouvindo? Tá travando? Vocês têm que me dar um feedback. Eu tô ouvindo bem. Tá. A princípio tá legal aqui. Tá. Então, Tudo legal também. Vamos vendo aí como vai ser, tá? E qualquer coisa, se hoje der algum problema, eu vou levar meu notebook para dar uma olhada ali nos colegas meus de informática para ver se tem algum problema nele também, tá? Mas as aulas serão repostas de qualquer forma, não precisa se preocupar. Tá? A gente vai dar um jeito de repor essas aulas, nem que seja na sexta, tá? Mas não, se tivesse aula gravada, eu poderia gravar algumas aulas para vocês, mas como não tem essa possibilidade, a gente vai repondo conforme for possível para vocês também, tá? Então tá, vamos começar então. Deixa eu puxar mais perto aqui para vocês. Aí. Alguém tá querendo falar, perguntar alguma coisa? Professor, eu estou fazendo a gravação da aula. Se caso servir para o senhor alguma coisa, eu disponibilizo. Não, tranquilo. Uhum. É que ela tem que funcionar primeiro, né? Para a gente poder fazer para poder utilizar essa gravação. Se ela não funcionar, não vai adiantar, né? Então temos que verificar se vai funcionar ou não, tá? Mas então vamos seguir para a gente não atrasar sem mais delongas. A gente estava falando do princípio da continuidade normativa, tá? Travou já? Ou tá? Estão me ouvindo bem? Professor, áudio está ok, a imagem não tanto, mas dá de acompanhar.
Tá, o áudio é o mais importante, né? Tá chegando bem. O Talvez áudio a tá. imagem deu um delay aí, né? De vez em quando. Deu umas Tá. duas travadinhas mais pequenas. Tá. Então, a gente estava falando do princípio da continuidade normativa. A gente falou da abolitio criminis, que para ocorrer a abolitio criminis tem que ocorrer tanto a extinção formal como material daquele tipo penal, ou seja, ele tem que realmente desaparecer, ele não pode, ele tem que deixar de existir, né, quando ocorre a abolitio criminis. Já em relação ao princípio da continuidade normativa, o que acontece? O princípio, na verdade, ele defende que uma norma só pode deixar de existir quando revogada por outra norma, né? Um tipo penal só deixa de existir quando ele é revogado por outro tipo, por uma norma que extinga aquele tipo penal. Então, o que acontece quando a gente fala do princípio da continuidade normativa? A gente defende ele quando? Quando vem um tipo penal e é revogado formalmente, ou seja, ele é extinto formalmente, ele deixa de existir, aquela descrição formal do crime desaparece naquele artigo em que ele se encontrava, tá certo? É o que ocorreu com o artigo 214 do Código Penal, tá? O artigo 214 do Código Penal, ele desapareceu, certo? Que era o artigo que dispunha sobre o atentado violento ao pudor. Tá? Mas esse artigo foi revogado apenas formalmente. Por quê? Porque ele passou a figurar no artigo 213 do Código Penal, sob o rótulo de estupro. Tá? Então, veja o artigo 313. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Então, o artigo 214, ele previa essa última parte do artigo 213, que é o ato libidinoso, né? E ele foi extinto, mas ele não foi extinto materialmente, ele não deixou de existir, ele só passou a fazer parte de um outro tipo penal, que era o artigo 213, tá certo? Tá? Quando isso ocorre, se um advogado vier a defender a abolição do crime, como ocorreu em alguns casos, em que advogados entraram com ação pedindo justamente a extinção da punibilidade pela abolitio criminis, né? Nesse caso, o juiz vai falar o seguinte: não, pelo princípio da continuidade normativa, esse artigo, esse dispositivo, esse crime, ele não deixou de existir, ele só foi recapitulado em outro artigo penal. Então, prevalece e continua existindo o crime, tá? É o que falou o STJ no seu julgado sobre esse assunto. Veja o que ele fala. Cabe registrar que, diante do princípio da continuidade normativa, não há que se falar em abolitio criminis quanto ao crime de atentado violento ao pudor, cometido antes da alteração legislativa conferida pela Lei 12.015 de 2009. A referida norma não descriminalizou a conduta prevista na antiga redação do artigo 214, que tipificava a conduta do atentado violento ao pudor, mas apenas deslocou-se para o artigo 213 do Código Penal, formando um tipo penal misto com condutas alternativas, estupro e atentado violento ao pudor. Tá? Então percebam que, nesses casos, o que ocorre é apenas um deslocamento do tipo penal. Tá? E pelo princípio da continuidade normativa, o crime que antes estava no artigo continuará existindo. Tá certo? Então, essa deslocação é chamado revogado formalmente.
ocorre exatamente uma abolição formal do crime, né? Mas ele não foi revogado Não deixa de existir materialmente. materialmente. Tá certo? E, portanto, pelo princípio da continuidade normativa, ele continua existindo, não dá para se extinguir a punibilidade do sujeito, tá? Certo? Deu para entender isso, pessoal? Eu estou mais engessado aqui, estou falando mais para frente da câmera aqui para evitar o corte do áudio, tá? Não, mas está bem tranquilo. Tá, Tá, então vamos lá. professor, e na prática, quando que vai ocorrer o abolício crimes? O senhor já falou que é quando Então, o abolício crime... Mas um exemplo prático disso. O exemplo prático foi o crime de atentado violento, de adultério, né? O crime de adultério, ele não... O artigo 240, ele foi retirado do Código Penal, mas você pode perceber que aquele crime, cometer adultério, não foi para lugar nenhum. Por quê? Porque ocorreu a revogação material do crime. Ele foi realmente extinto, né? E passou a ser tutelado por outras esferas do direito, mas não pelo direito penal, né? Então deixou de ser crime. Nesses casos, né, ocorre a abolício criminis, né? E o sujeito que estiver respondendo pelo crime vai deixar de responder, né? Tá? Ocorre a abolício criminis e a extinção da punibilidade, tá? E os efeitos condenatórios. Se o sujeito já foi condenado, extingue também, tá? Isso é automático ou o advogado tem que entrar na petição recorrendo, professor? Teoricamente, deveria ser automático, mas acredito que vai ter que... Travou. Cada advogado tem que peticionar, né? Pedindo para que... Travou, pessoal? Travou. Travou, professor. Não deu para escutar nada, quase. Gravou. Tá. Vamos lá, então. Acredito que o advogado vai ter que entrar com a petição, tá? Deu para entender? Deu, muito obrigada. Ficou bem claro com o exemplo. Tá. Isso tem sido no tempo. Se travar, vocês me avisam, tá? Porque eu tô Travou. Professor, não tá a câmera Está travando bastante. Travou, professor. Agora é imagem na e som. imagem. Qualquer coisa vocês vão me falar aí, tá? Tá indo? Não, tá bem travado. Como é que pode isso no meio do... Tá. Professor, o que você acha nós Não tô ouvindo. Alguém falou alguma coisa aí? Não, é que tá travando. Tá, vamos dar um tempinho aqui para... Tá. Eu falei da possibilidade de usar o Zoom em vez do Meet. Talvez seja o programa. O programa... Ao invés de nós usarmos o Meet, usar o Zoom. Ah, tá. Talvez seja o Google, vocês estão falando, né? Talvez seja o Meet, né? Mas não seria o caso, porque até 100 pessoas ele comportaria. Nós estamos em 46. E assim, ó, entre a gente... Parece que quando começa a entrar mais gente, que ele começa a ficar mais lento, não é? Vocês não perceberam isso? Não sei, professor, é porque trava mesmo, trava. Mas agora melhorou um pouco, agora o senhor está falando. Melhorou um pouco. Tá funcionando aí? Estão me ouvindo? Então, quiser tocar? Sim, perfeitamente. Quando o senhor fala mais pausado e mais devagar, consegue lhe ouvir melhor. Tá bom, vai parecer que eu tenho problema, né? O problema é quando o senhor vai lá para... Eu vou mandar fazer agora, mas é só falar com calma. A gente vai saber que o problema é da internet. É bravo, né? Não, e o engraçado é que eu falei até com a coordenadora, nunca aconteceu isso em nenhuma turma. A primeira vez que ocorre, sendo que eu dei aula para mais... É o 5º semestre que a gente está indo para aula virtual,
Ó, Então, não dá agora o pra- áudio tá perfeito, a imagem tá boa, É. tá tudo tranquilo, né? Vamos. Eu vou pedir também para fazer uma limpa Não, já no meu travou. computador. Eu vou levar ele para dar uma limpada. Às vezes tem algum Travou, programa professor, de novo. tá carregando. Travou. aí. Deve ser a matéria. Eu acho que você deu a senha para algum vizinho. Será? Não. Ai, ai. Tá, e como é que tá aí? Estão ouvindo, não? Tem que jogar um sal grosso aí nesse gabinete aí. É, tá brabo. Ai. Vamos tentar, professor. Vamos embora. Tá, estão ouvindo agora ou não? Sim, aham. Tá. Agora sim. Então agora a gente vai falar de lei penal no espaço, tá? Lei penal no espaço. A gente já falou de lei penal no tempo, agora a gente vai falar de lei penal no espaço, tá? A gente, antes de começar a falar de lei penal no espaço, a gente tem que falar do lugar do crime. Tá. E aqui, para a gente definir o lugar do crime, onde ocorreu o crime, né, nós também temos três principais teorias, certo? Três principais teorias. Quais são elas? Aqui vale as mesmas teorias, o nome das teorias são as mesmas da lei penal no tempo, né? Do tempo do crime. Então a gente tem a teoria da atividade, a teoria do resultado e a teoria mista. Pessoal, os nomes já são explicativos, né? Teoria da atividade ou da ação. Teoria da atividade ou da ação. Estão ouvindo? O lugar do crime é aquele em que foi praticada a conduta, certo? Para essa teoria, o lugar do crime é considerado aquele que foi praticado a conduta, pouco importando onde ocorreu o resultado, certo? Então, se eu atiro num sujeito em Foz do Iguaçu, tá? E a vítima vem a falecer no Paraguai, é considerado como local do crime Foz do Iguaçu, certo? Tá? Já a teoria do resultado, ela entende que o lugar do crime é aquele em que se produziu ou deveria produzir o resultado, pouco importando onde se praticou a conduta, tá? Então, no mesmo caso, eu atiro no sujeito em Foz do Iguaçu, tá? Esse sujeito entra no carro e vem a falecer lá no Paraguai, tá? Vale o local em que ele morreu, ou seja, Paraguai, tá? E por fim, a teoria mista, logicamente que ela diz o quê? Que lugar do crime é onde se praticou a conduta, ação ou omissão, ou aquele lugar em que deveria se produzir ou produziu o resultado, tá? Ela pega e engloba nessa teoria, tá? Então a teoria mista, dá para ouvir? Agora tá ouvindo? Teoria mista entende que o lugar do crime é tanto o local da conduta como o lugar onde se produziu o resultado, ou deveria produzir o resultado, tá? Mas Ela aí o que engloba a as gente duas. considera? Se ela considera tanto um quanto o outro. Então já vamos falar disso. Por exemplo, tá? Vamos lá. O sujeito atira na vítima em Foz do Iguaçu, tá? E a vítima vem a morrer no Paraguai. Imagine a situação em que
o Paraguai entende que vale a teoria da atividade. E o Brasil entende que vale a teoria do resultado. Nesse caso, o sujeito não seria punido em lugar nenhum, concorda? Bruno, áudio aberto. Você percebeu que se um país considerar que vale a teoria da atividade se o Paraguai considerar que vale a teoria da atividade e o Brasil considerar que valeria a teoria do resultado, ele não seria punido em lugar nenhum. Ficaria impune, Concorda? né? Mas daí ele ficaria Exatamente. impune, professor? Para evitar a impunidade, o Brasil adota a teoria mista em relação ao lugar do crime, tá certo? Tá? Então vale tanto o local em que atirou, como o local onde a vítima veio a falecer. É o que fala o artigo 6º do Código Penal. Veja o que fala o artigo 6º. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Tá certo? O objetivo aqui é justamente os crimes praticados. Né? Professor, não deu para escutar nada, tá bom? Tá certo. Como? O objetivo na teoria da ubiquidade ou mista em relação ao lugar do crime é abranger os crimes praticados à distância, tá? Que são justamente aqueles que envolvem dois países, tá certo? Tá? Então, imagine comigo, eu coloco uma bomba num carro no Brasil, tá certo? Programada para explodir em tantos minutos. E esse carro adentra ao Paraguai e explode lá no Paraguai fazendo vítimas, né? Tá? Tanto o Brasil, como ele adota a teoria da ubiquidade, ele poderia punir tanto pelo crime, pela conduta que foi praticado, como pelo resultado, tá certo? Não quer dizer que o Paraguai também não vá punir, né? Mas o Brasil vai ter esse poder, tá certo? Ô, professor. Essa fusão justamente para evitar a impunidade, né, professor? Ai, não, capaz. Tem o microfone aberto, tá? Aí. Exatamente. O objetivo aqui é evitar a impunidade, tá certo? Tá? Lembrando que aqui a gente só está definindo o lugar do crime, né? A gente ainda vai tratar da lei penal no espaço, e daí sim, os princípios aplicáveis e as regras que se aplicam a cada situação, tá certo? Tá? Pessoal, tem uma forma mais fácil de a gente gravar lugar do crime e tempo do crime, tá? É um mnemônico que facilita Luca, a gente gravar. Travou geral. Eu não estou falando ainda, agora que eu vou falar. Estão ouvindo ou não? Sua imagem estava congelando. Tá, Sim, e agora, pode falar. deu? Pode falar.
Então, pessoal, lugar do crime, ubiquidade, tempo do crime, atividade, né? Então, grave aqui o mnemônico, que é luta, e vocês não vão mais esquecer essa questão, tá? Conseguem ver ali? Não. Tá muito... Tá. Só grave aqui, ó. Luta, né? Luta. Lugar, ubiquidade. Então, o lugar do crime, a teoria é ubiquidade. E tempo do crime, a teoria é atividade. Tá no material de vocês também lá, tá? Tá certo? Pessoal, em relação à lei penal no espaço, tá? Em relação à lei penal no espaço, nós temos alguns princípios. Tá ouvindo, não? Tá dando para ouvir? Corta bastante, professor, mas vai indo. Tá. Em Ouvindo, relação sim. à lei penal no espaço, foi isso que a gente conseguiu ver, ouvir. Tá. Então, nós temos alguns princípios, certo? O primeiro deles é o princípio da princípio da territorialidade temperada. Está previsto no artigo 5º do Código Penal. Veja o que fala o artigo 5º. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Então, a primeira regra que a gente tem que ter em mente é que no nosso território aplicam-se as nossas leis, beleza? Essa é a regra, certo? Tá? Mas por que é temperada, né? Esse é o princípio da territorialidade. Mas por que ele é temperado? Temperado por quê? Porque existe um princípio chamado princípio da intraterritorialidade. Intraterritorialidade. Esse princípio é a exceção, tá? A regra é o princípio da territorialidade, tá certo? O princípio da intraterritorialidade é a exceção. Imagine que aqui é o Brasil, tá, pessoal? Não vamos... Tá? Nos crimes cometidos dentro do Brasil, a regra é aplicar a lei brasileira, certo? Certo. Tá. O que é a intraterritorialidade? É, excepcionalmente, a crimes ocorridos aqui no Brasil, aplicar-se a lei estrangeira. Uma lei de outro país, tá certo? Essa é a exceção, tá certo? Tá? Qual é o exemplo aqui? Crimes praticados por pessoas que possuem imunidade diplomática, tá? Se a pessoa praticar um crime no Brasil, tá? Não vai se aplicar a lei penal brasileira, tá? Vai se aplicar a lei penal do país dela,
Tá? Esse é um exemplo de intraterritorialidade. Tá? E também nós temos um outro princípio, que é o princípio da extraterritorialidade. Se a intraterritorialidade é a lei penal brasileira, a lei penal estrangeira aplicada a crimes ocorridos dentro do Brasil, a extraterritorialidade nada mais é do que a lei penal brasileira aplicada a crimes ocorridos fora do Brasil. Tá? Então, territorialidade, a regra. Lei penal brasileira aplicada aos crimes ocorridos no Brasil. Essa é a regra principal. Exceções, intraterritorialidade e extraterritorialidade. Tá? No caso, professor, esse aí seriam um exemplo, os diplomatas brasileiros cometendo crime lá fora? Nós vamos ver a extraterritorialidade, nós vamos ver cada caso, tá? Então eu não vou falar agora, mas a gente já vai, logo na sequência, a gente vai falar de cada caso, tá? Tá certo. A Ingrid tinha levantado a mão. Ô, professor, só para mim entender, então, a primeira lá, o crime que é feito no Brasil é aplicado à lei brasileira. Aí o segundo, o que é feito no Brasil... Os crimes, a regra, né? Os crimes cometidos no Brasil. Isso. Tá, daí o outro... Aplica-se a lei penal estrangeira. Tá, e daí se for a outra, crime no Brasil... A terceira é o crime ocorrido no estrangeiro... Aplicado do Brasil, daí. Aplica-se a lei penal brasileira. Ah, tá. Entendi. Obrigado, professor. Então seria uma de fora para dentro e uma de dentro para fora, né? Tá bom. Exatamente. Exatamente. Exato. É isso aí, tá? Então, já sabemos, né? A regra, territorialidade, exceção, intraterritorialidade e extraterritorialidade, tá? Tá? Um exemplo também que a gente pode dar em relação à intraterritorialidade é o Tratado de Roma, né? O Tratado de Roma criou o Tribunal Penal Internacional, que possui regras próprias e trata de alguns crimes somente, tá? Em que o sujeito é julgado por esse tribunal, tá? Aplicando-se as regras de direito internacional, tá? Esse é um exemplo também da intraterritorialidade, tá bom? Pessoal, eu falei essas coisas, mas a gente não sabe o que é território brasileiro, né? Que a gente precisa saber o que é território brasileiro. Professor, um exemplo de extraterritorialidade é as embarcações no estrangeiro, por exemplo? Isso, eu vou falar mais para frente já. Tá. Eu já vou falar disso daí, tá bom? Mas tá certo. O que é o território? Uma extensão do nosso território, né? Isso, eu vou falar exatamente dessas questões aí sobre território, tá? Não vou me avançar na matéria. Primeiro vamos falar aqui o que é território, depois a gente continua falando dos casos específicos de extraterritorialidade, tá?
Então, pessoal, território brasileiro, tá? Então, o território é o nosso espaço, né? Onde o Brasil, o Estado, né? O Estado exerce soberania política, tá? E o território nacional... Ele é a soma, né? Ele é a soma do território físico mais o território jurídico, tá? Então, o território nacional, o território brasileiro é composto pelo território físico e pelo território jurídico, tá certo? Veja o que fala o artigo 5º, parágrafo 1º do Código Penal. Só abrir aqui. Só chegar aqui no artigo. Veja o que fala. Aplica-se a lei penal brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no território nacional. Tá? Aí veja o que fala o parágrafo 1º, pessoal. Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontre, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras mercantes ou de propriedade privada que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Tá? Só um minutinho, eu vou fechar a porta. Então, vamos lá. O território jurídico, o território físico a gente vai ver já. O território jurídico é justamente as embarcações, tá? Que trabalham a serviço do Brasil, tá certo? Tá? Então, as embarcações e aeronaves de natureza pública, né, ou a serviço do governo brasileiro, elas são extensões do nosso território jurídico, tá? E, portanto, aplicam-se as nossas leis nesses casos de crimes ocorridos dentro dessas embarcações, tá? E a outra situação são as embarcações que são da nossa bandeira, né? São embarcações mercantes ou de propriedade privada, tá? Mas elas são brasileiras, tá? E elas estão ou no espaço aéreo que correspondente, ou espaço aéreo que corresponde, né, ao alto mar em relação às embarcações, ou seja, um território que não é de nenhum país, tá? Nesses casos, vale também a nossa lei penal. Eles são extensões jurídicas do nosso Estado e, portanto, aplica-se a lei penal brasileira caso ocorra um crime dentro de uma aeronave, certo? Isso. Professor, posso fazer uma pergunta? Então, claro. Se tem um avião, ele está, sei lá, voando os Estados Unidos. Foi para a Ucrânia. Ucrânia. E acontece um crime dentro do avião. O avião ele é de uma empresa brasileira, registrado no Brasil. Independente de onde ele pouse, o crime vai ser julgado no Brasil. É como se o crime acontecesse no território? Não. É uma embarcação privada ou uma embarcação brasileira a serviço do Estado ou pública? Não, privada. Um voo privado. Não, privada não, porque se ela está em cima de um país, aquele espaço aéreo é daquele país. Tá certo?
E, portanto, teoricamente, tem que se aplicar a lei daquele país, tá? Quando que não vai se aplicar a lei daquele país? Quando que vai se aplicar a lei penal brasileira? Se uma aeronave privada estiver em alto mar ou no espaço aéreo correspondente ao alto mar, ou seja, não é de nenhum país, entendeu? Aí vale a lei brasileira. Entendi. Ele tem que estar sobrevoando o oceano, no mar. Que não é de ninguém, né? O espaço aéreo são águas internacionais ou espaço aéreo internacional, tá? Pessoal, e o território físico? Né? O nosso território físico é o espaço delimitado pelas nossas fronteiras, tá certo? Tá? Então é o nosso espaço físico delimitado pelas nossas fronteiras, tá? Então o nosso território, ele vai até onde? Até onde faz fronteira com os demais países, tá certo? Tá? O subsolo faz parte do nosso espaço físico, tá? E o mar territorial também faz parte do nosso espaço. O que é o mar territorial? Esse mar, pessoal, ele começa da nossa faia e corre 12 milhas marítimas para dentro, tá certo? Ele possui 12 milhas marítimas de largura. Esse espaço é considerado território físico, até 12 milhas marítimas, tá? O leito e o subsolo do mar territorial, que é essa extensão de 12 milhas marítimas, também é considerado território físico nosso, tá? E o espaço aéreo? Qual que é o nosso espaço aéreo, pessoal? O nosso espaço aéreo também é conhecido como a dimensão estatal da altitude, ou seja, dentro dessa fronteira física aqui, o que tiver para cima é espaço aéreo, tá? Tá certo? Deu para entender? Deu. O subsolo, só que eu fiquei com dúvida, professor. O subsolo também é parte do nosso território físico, tá? Pertence a gente. Então, por isso que não se pode um país explorar o subsolo de outro, né? A não ser que autorizado, né? Tá? Ô, professor, então o aéreo ele não tem um limite. Tem. Ele tem um limite, tá? Qual que é o limite? O limite é até onde... Começa o espaço aéreo do outro. Não, ele tem um limite físico, né? E a altura, ele não pode transpassar, ele não pode atingir o espaço cósmico, tá? Porque o espaço cósmico não é de ninguém, tá? Entende-se que vai até uns 80 quilômetros de altitude. 80 a 100 quilômetros de altitude, tá? No caso, seria até a estratosfera, professor, se eu não me engano. Eu não vou falar com precisão agora, porque eu não tenho certeza, tá? Mas se você está falando, depois eu posso dar uma pesquisada, mas eu acho que é até 80 a 100 quilômetros do nível do mar, tá? A altitude, tá? Essa é a dimensão estatal da nossa altitude, até onde a gente domina, tá certo? Tá? Pessoal, o que não é território físico? O que não faz parte do nosso território físico brasileiro? Pode repetir que travou, professor. A zona contígua é uma faixa que vai Travou? Tá, vamos. Zona contígua não faz parte do nosso território físico, tá? É a faixa entre 12 e 24 milhas marítimas, tá? É uma área de fiscalização que o Brasil fiscaliza, mas não integra o nosso território, tá? A zona econômica exclusiva vai até 200 milhas marítimas, tá? O Brasil ele possui exclusividade para exploração e aproveitamento dos recursos naturais até 200 milhas, tá? Mas essa área não faz parte do nosso território físico. São águas internacionais, tá, pessoal? E, por fim, o espaço cósmico não é de ninguém também, tá?
Portanto, não é território físico. Sim, a zona contígua e a zona econômica exclusiva não são territórios físicos, tá? O Brasil, ele fiscaliza e explora economicamente, mas ele não tem controle jurídico sobre essa parte, tá? Tá certo? Então, se uma embarcação privada de outro país ocorrer um crime nessa área, aquele país é que vai dos 12 aos 200 milhas náuticas, marítimas, tá? Beleza? E as extensões jurídicas nós já vimos, já falei. Qual que é? Embarcação ou aeronave pública, né? Quando a gente fala pública, a gente fala missão oficial. Então, pode ser uma aeronave privada que esteja prestando serviço, esteja a serviço do governo. Então, nesse caso, ela será considerada uma aeronave pública ou uma embarcação pública, tá certo? Tá? E a embarcação ou a aeronave privada nacional brasileira, quando ela estiver no espaço aéreo brasileiro ou no mar territorial, né, na verdade, ela já está dentro do espaço em que se aplica a lei penal brasileira, certo? Depois é que vai se aplicar a lei penal brasileira, tá certo? Então aqui, ó. Embarcação ou aeronave privada no estrangeiro, certo? Quando que vai aplicar a lei brasileira? O Estado estrangeiro fica inerte, tá certo? Ou seja, ele não julga, tá? Imagine que ocorre um crime numa embarcação, o avião brasileiro pousou no aeroporto da Espanha. Quando ele pousou, o brasileiro foi lá e matou a aeromoça que estava dentro. A facadas, certo? Ali é território estrangeiro, certo? Mas digamos que por algum motivo, a Espanha resolve não se meter. Nesse caso, o Brasil vai julgar, tá? Vai aplicar a lei penal brasileira. Por quê? Por causa de um princípio chamado princípio da bandeira. Depois a gente vai falar mais sobre ele. O princípio da bandeira, também chamado de pavilhão, representação ou substituição, tá? Então, quando um crime ocorre numa embarcação ou numa aeronave brasileira, privada, em outro país, e esse Estado não julga, não aplica a lei dele, nós vamos aplicar a nossa lei, tá? É isso que vocês têm que ter em mente agora. Também privada a serviço do governo? Ou privada privada? Não, privada, porque quando for a serviço do governo, sempre vai aplicar a lei brasileira. Tá. Ela é uma real extensão do nosso território, né? Nesse caso. Agora, quando ela é privada, a serviço privado, não está do governo, e ocorre um crime, e o país que deveria julgar não julga, aí a gente vai trabalhar, tá certo? E vai aplicar a nossa lei, tá?
Então, e o outro caso é quando a aeronave brasileira, privada, estiver aonde? E internacional, né, daquela aeronave. Então, se a aeronave é brasileira, no conflito vai ser aplicada a lei penal brasileira, tá? O país, né? Uma aeronave estrangeira Não, brasileira. uma aeronave
Sim. Ocorre que o Brasil, exatamente por isso, adota no artigo 7º o princípio da personalidade ou nacionalidade ativa. Ou seja, se o brasileiro cometeu um crime no exterior, tá, e fugiu, ele não vai ser extraditado. Isso é certo. Mas ele vai ser julgado aqui. Vão se aplicar as leis brasileiras para aquele crime que ele cometeu lá. Entendeu? Tá? Assim, ele não, o sujeito ele foge para cá, não vai cumprir pena no outro país, mas vai responder pelo crime e ser punido aqui, não vai ficar impune. Ô, professor, por que o Robinho teve que voltar lá, então, se ele é um brasileiro, cometeu o crime lá? Eu não lembro qual que... É o estupro, né? Estupro coletivo. Foi estupro, né? É, coletivo. Estupro. Não, ele voltou porque ele quis. Ele não seria extraditado de forma alguma para lá. Mas eu acho que ele tinha bens e valores lá, ele preferiu ir lá responder do que ficar com tudo preso, sei lá, congelado lá, né? Ou perder a... Eu tô fazendo uma suposição aqui, né? eu não me lembro do caso direito. Porque pelas leis italianas, segunda, não sei se eu vou falar correto, mas segundo eu vi, pelas leis italianas, ele foi condenado a 9 anos, né? Certo. Então, ele poderia ter fugido para o Brasil e não cumprido a pena lá, mas ele ia ser julgado aqui do mesmo jeito. Sim. Talvez, por isso, ele preferiu retornar ao país, né, para responder lá, né, mostrar a boa-fé dele, no caso, e tal, e também porque ele tinha outros interesses envolvidos, né, imagino eu. É isso que eu tô conjecturando. O colega está colocando ali que ele ainda está no Brasil. Eu não sei. É que eu imaginei que ele estava no Brasil, eu até achava mesmo, só que eu achei que talvez ele tivesse voltado para lá e vindo de novo. Então, aí não sei. Se ele não voltou para lá, ele vai ser julgado aqui. O sujeito não pode ficar impune, tá? Não vai ser permitido a ele por esse princípio que a gente acabou de falar, tá? Tá? Professor, e se mudou alguma regra nesse meio tempo? Né? Ou